Estamos mais uma vez aqui com o nosso vídeo maravilhoso da semana, que é o hashtag Músico Também Prega. Como nós havíamos dito, teríamos muitas surpresas e está aqui uma delas, nosso irmão Kekel, homem de Deus, que vai trazer para vocês hoje de manhã algo maravilhoso da parte do Senhor. E o texto base, ele está em Josué, capítulo 6, versículo 4, a partir do versículo 4 ali, você vai entender de fato o que Deus tem para você. Aquela passagem maravilhosa, onde você vai entender a força do louvor e as quedas do muro de Jericó, essa cidade a qual o Senhor tinha dado para o nosso povo, né? Que é o povo de Deus, esse povo que passou tanto tempo no deserto. Então, gente, Kekel ele veio substituir, né, Edgar Rangel, que infelizmente ele não pôde estar aqui por motivo de força maior, mas Edgar Rangel mandou essa bênção de Deus aqui, que é o nosso irmão Kekel. Então, Kekel, fique à vontade e passe para esse povo que acompanha o nosso trabalho, o que Deus tem para falar. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite primeiro, boa noite Anderson Andrade pelo convite. Amém. Grande amigo meu, músico. A gente anda sinalizando o reino dos céus juntos. Entendemos que a música é uma ferramenta importante como sinalizador do reino dos céus, não só como arte, não só como a cultura, mas também ela é a palavra viva que sai do coração do músico, dada por Deus. Sendo assim, quando eu recebi o convite dele, eu nem pensei em recusar. É que quando fala em reino, fala em pessoas, em vidas, a qual vem do coração dos céus, vem do alto, a gente não pode recusar, né? Como diz o apóstolo Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos aqui na condição de menor do reino para trazer uma mensagem para vocês, para aprendermos juntos aquilo que Deus tem para nós. Então, para iniciar o nosso debate, estudo, que você achar melhor, nós temos como texto base Josué 6. No contexto dos muros de Jericó, quando ele tinha uma promessa de Deus, que ele daria a ele a bênção a qual eles tanto esperavam, aquele tempo todo em deserto, o tempo todo aprisionado, e o povo ali estava diante de uma adversidade muito grande que era o muro. A adversidade para alguns de nós, menos para Deus, aquele que prometeu em fazer. Verdade. Dentro desse contexto, antes, uma coisa interessante aqui. O texto fala o seguinte, no capítulo 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Essa era a ordem a qual Josué tinha dado ao povo, né? Interessante aqui é a gente destacar o fato de 7 sacerdotes levarem as trombetas à frente da arca. Logo antes, nós bem sabemos que a Arca da Aliança ela representava a presença de Deus. O interessante é que Josué aqui, ele diz que os homens armados, eles iriam na frente da arca. O que eu entendo, primeiramente? Nós entendemos, primeiramente, que só com as nossas ferramentas nós não iríamos conseguir vencer a nossa adversidade, muito menos os problemas do dia a dia. Como a arca simbolizava a presença de Deus, Josué entendeu que só com aquele instrumento na mão, tocante, não seria o suficiente. Mas a presença seria o principal. É por isso que ele pede para que aqueles que estão armados irem adiante. Foi o caso que aconteceu. Outro fato interessante, meus amigos, que estão nos assistindo nesse momento, nessa manhã abençoada, é que a trombeta, o chifre do carneiro na antiguidade, era um instrumento, não era um instrumento musical como o piano hoje, não era um instrumento musical como a harpa, não era como o violão, que você bem conhece, você bem executa, mas sim como um sinalizador. Exatamente. Isso que é interessante. Ele era usado como um sinalizador na antiguidade. Ele tinha um caráter militar e um caráter religioso, a trombeta, o chifre da trombeta do carneiro. Isso que é interessante. O que a gente consegue entender nesse texto e com o fato social, histórico dessa época? É que nós, músicos, nós não devemos só nos preocupar com a execução. Não devemos só nos preocupar em fazer uma música para o mercado,
ou para democratizar a cultura Exatamente. do nosso Brasil, que é muito rica musicalmente falando, mas principalmente para sinalizarmos o reino dos céus. Exatamente. Outrora, nós bem sabemos que o papel da música, ela é, desde a antiguidade, de suma importância. Ela mexe não só com as estruturas emocionais, mas a letra também, a canção que vem do coração do músico, vinda dos céus, vindo de Deus, porque a arte nenhuma, sem inspiração, ela não é prolongada, ela não consegue ser bem executada, ela tem um princípio, e o princípio é o amor, a execução do amor. Quando falamos de amor e de música, nós logo lembramos de Cristo Jesus. Com certeza. É isso mesmo, Márcio? Esse abençoado. Falar do ministério de Cristo, porque querendo ou não, o que mais Cristo pregava, meus irmãos, era amor. E de fato, o que Kekel falou aqui, se você hoje é um músico que está, poxa, você está começando no ministério de louvor da igreja, e você de fato não ter esse mesmo amor pela palavra de Deus, a qual você tem em executar, em tocar seu instrumento, meu irmão, está na hora de você começar a ver um pouco seus conceitos. Porque o que acaba de falar aqui para você, você necessita ter a mesma paixão, a mesma sede. A sede que você tem por aprender a tocar esse instrumento, a descobrir mais dele, você vai descobrir aqui na palavra do Senhor. Essa aqui, ela é poderosa. Amém. Vejamos um fato interessante. Como eu acabara de dizer que a trombeta feita do chifre de carneiro, ela era um sinalizador da antiguidade, eu quero dizer que a música, o louvor, a adoração da igreja é também um sinalizador. Sinalizador de onde, Kleber? Sinalizador do reino dos céus. Percebe-se que quando entra um visitante, antes, ou alguma vida da igreja, ou alguém com algum problema, ou alguém que foi à igreja exclusivamente para adorar a Deus, o que mais toca nela, a princípio, é o quê? Louvor. O louvor, a música. Eu, no meu princípio, quando conheci o reino dos céus através de Cristo Jesus, o que me chamou a atenção em primeiro momento foi a música bem executada no local onde eu estava, dentro da igreja. Eu me converti através do louvor. Através do louvor também. Me converti através do louvor. Então, logo isso, você pode concordar comigo que a música, a letra da música que vem do coração de Cristo tem um papel importante na conversão do indivíduo. Com certeza. Então, logo, aqueles músicos que estão iniciando, aqueles que querem fazer sua execução todos os dias, que pensam a música como cultura, como mercado, não pode esquecer o primordial. Isso eu falo para o cristão, especificamente, mas eu abro um leque e deixo para todos aqueles que executam música como cultura, principalmente a música dentro da igreja. É que a adoração tem que estar em primeiro lugar. Nós temos que saber que vidas estão sedentas do amor de Deus e a música é uma ferramenta importante para você falar do amor de Cristo, por exemplo. Isso aí. Quando nós estamos dentro de um espaço, que seja a igreja, ou seja uma tenda armada em frente à sua casa, aonde foi preparada para adoração a Deus, uma coisa você pode ter certeza: o amor de Deus está sendo entoado através da canção. O que nós conseguimos ver hoje na nossa contemporaneidade? Existe um momento interessante na nossa trajetória, que é a revolução industrial a partir do capitalismo. Quando o capitalismo ele entrou dentro da igreja, isso é um fato, não tem como ser negligenciado, a música ela perdeu o seu caráter, o valor a qual que era a essência, por exemplo, da antiguidade. Por exemplo, em Atos, Paulo bem retrata que as reuniões eram o quê? Eram em casas, eram em cavernas, ok? E as músicas eram entoadas ali nos cristãos, chamados cristãos primitivos, eles usavam a música para adorar a Deus. Só que com o advento do capitalismo, meus amigos e minhas amigas, houve um mercado que entrou dentro da igreja e fez a música um grande meio para enriquecer o enriquecimento. Só que nós não podemos, nesse breve momento que estamos aqui nessa manhã, não podemos esquecer de uma coisa: que esse capitalismo a qual que veio perverter ou prostituir a intenção da música, que é a adoração, ela não pode perder para nós cristãos. Nós temos que entender uma coisa: que a música, o louvor, a adoração,
é de Cristo Jesus. Foi para sermos livres que Jesus nos chamou, para sermos adoradores. A palavra bem fala que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. Que esse pequeno momento, essa pequena manhã que estamos aqui, reunidos com Anderson, com vocês que estão em casa, de repente no café da manhã, ou reunidos com os amigos e famílias, que nós venhamos, músicos, saber que a palavra está em primeiro lugar. Que a música não deve estar em primeiro lugar. Ela tem um papel importantíssimo na adoração. Se preocupe através da sua música, através de sua canção, através do seu instrumento que você executa, em adorar a Deus e levar a mensagem ao coração daquele que está sedento para a conversão de almas e para vencermos em Cristo Jesus. Aleluia. É isso aí, galera. Ó, o foco é: não deixa a música ser o seu Deus, e sim deixa Deus usar a sua música. Amém? Bom, antes de finalizar aqui o nosso programa mais uma vez, eu quero mandar um abraço para a Letícia, lá da cidade de Itaituba, no Pará. Letícia, a gente está muito agradecido com o seu e-mail que você mandou para a gente. No nosso próximo programa nós iremos responder. E para todos que nos acompanham, poxa, todos que estão compartilhando, Kekel, a gente tem recebido assim, muito incentivo de músicos, de igrejas, de todo o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Pará. Poxa vida, e eu tô muito feliz com isso, com a contribuição de vocês. Toda vez que vocês quiserem mandar e-mail pra gente, só vocês mandarem aqui, ó. O nosso e-mail vai estar passando aqui, vocês mandam pra gente, entendeu? Fiquem à vontade. Nós precisamos que você participe. Então, olha, Kekel, foi uma bênção estar aqui com você nessa manhã. Amém. E que o Senhor venha falar mais no seu coração. E que nunca se esqueça de uma coisa, meus irmãos. O músico também prega. Ok? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Kekel, estou muito feliz pela sua presença. Esse homem é um homem de Deus. Poxa vida, ele é da Igreja Batista Missionária, a mesma igreja a qual eu participo. Então vocês fiquem à vontade aí para mandar e-mails, sugestões. E que Deus abençoe a vida de vocês. Amém, meu irmão? Bom dia, Fiquem sempre nas paz. Amém. Amém.